uma reunião das comissões em conjunto, a reunião de Administração Pública, Meio Ambiente e Políticas Urbanas. Enrolei. Mas nós vamos discutir o projeto 030. Com a palavra, a doutora Márcia, procuradora. Boa tarde a todos. Dando início à discussão dos projetos que constam em pauta, o projeto de lei 030/2020, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2021 e da outras providências. Essa lei, gente, ela estabelece, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 2º, da Constituição Federal, Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, as diretrizes orçamentárias do município de Nova Serrana para 2021. Esse projeto de lei compreende, basicamente, as metas e as prioridades da administração pública municipal, orientações básicas para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual, disposições relativas à dívida pública municipal, disposições sobre a política de pessoal, os gastos com pessoal e encargos sociais, as disposições sobre as alterações na legislação tributária, o equilíbrio entre receita e despesa, os critérios e formas de limitação de empenho, as normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos, estabelecimento de normas para transferência de recursos a entidades públicas e privadas, normatização do auxílio do município para o custeio de despesas atribuídas a outros entes da federação, os parâmetros para a elaboração da programação financeira e do cronograma mensal de desembolso, os critérios para início de novos projetos e os critérios para participação popular no processo de elaboração e aprovação da Lei Orçamentária Anual, as regras para a promoção de alterações orçamentárias e as disposições gerais. Isso é basicamente o que compreende, está previsto no artigo 1º do projeto de lei 030/2020, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Do ponto de vista estritamente jurídico, tanto a competência como a iniciativa do projeto não apresenta nenhum vício de iniciativa e nem de competência. Quanto à análise do projeto, o jurídico concluiu que foram cumpridos todos os requisitos formais previstos tanto na Constituição Federal quanto na Lei de Responsabilidade Fiscal. O que concerne os requisitos constitucionais, o artigo 2º do projeto prevê que as metas e as prioridades da administração pública municipal para o exercício financeiro de 2021 são aquelas apontadas no anexo de metas e prioridades que integram o referido projeto. A averiguação, senhores, da adequação do projeto de lei de diretriz orçamentária ao plano plurianual foi requisitado à contadoria da casa responsável, no caso aqui foi a Adriene, que é responsável pelo orçamento, para ela fazer um comparativo entre esse projeto de lei, os seus anexos, com o plano plurianual. É um projeto de natureza totalmente contábil. Ela traz tanto os programas, as ações que estão previstas para o ano de 2021. Do ponto de vista jurídico, o projeto atende todos os requisitos legais e somos pelo prosseguimento dele. E eu peço à Adriene que apresente os comparativos que ela fez dos anexos e a conclusão do parecer contábil sobre o PL 030/2020. Boa tarde a todos.
Conforme a doutora Márcia já adiantou, o projeto 030, ele trata da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2021. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela trata de metas e diretrizes que norteiam o orçamento de 2021. Então, em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente procurou fazer a compatibilização das metas já previstas no plano plurianual. Ou seja, para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as metas elas devem estar incluídas em programas já existentes no plano plurianual, que é o plano para 4 anos. Então, eu fiz a compatibilização e verifiquei que todas as metas, ações incluídas para 2021 na LDO, elas estão já elencadas no PPA. Então, quanto a este anexo, o projeto atende perfeitamente ao que está previsto no plano plurianual. A LDO, ela executa um papel de grande relevância na estrutura de planejamento da administração pública, para estabelecer diretrizes para a elaboração da lei orçamentária e fixar normas para a execução das despesas. Além disso, após a vigência da Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela assumiu a função central na gestão fiscal do poder público, mediante a fixação de metas fiscais aplicáveis à elaboração e execução do orçamento. Entre outras atribuições, a LDO também dispõe sobre a autorização para despesas com pessoal e encargos, orientações relativas à execução orçamentária, alterações na legislação tributária, contingenciamento das despesas e a transparência no dispêndio público. Portanto, o presente projeto trata das metas e prioridades da administração municipal para o exercício de 2021, orientando, ademais, a elaboração da lei orçamentária anual e dispondo sobre as alterações na legislação tributária. Em seus anexos, além das citadas prioridades, são estabelecidas metas anuais em valores correntes e constantes, relativas às receitas, despesas, resultado nominal e primário, montante da dívida pública, discutidos os riscos fiscais, entre outros tópicos. O projeto de lei em análise cumpre o disposto no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal e no artigo 113 da Lei Orgânica do município de Nova Serrana. A proposta, além de atender aos dispositivos constitucionais e da legislação pertinente, apresenta os anexos exigidos pela Lei Complementar Federal 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme determinados pelo artigo 4º, parágrafo 1º, 2º e 3º da LRF, estando, ademais, em consonância com a Lei 2.505, de 11 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2018 a 2021. Ou seja, a LDO para 2021, ela tem que estar de acordo com o PPA que já está aprovado na casa, para 4 anos. A proposta da LDO para o exercício 2021, entre outros temas, discorre sobre as metas e prioridades para o exercício de 2021 e dá orientações gerais para a elaboração da LOA. Trata da estrutura e organização do orçamento. Define as orientações relativas às despesas de pessoal e encargos e a execução orçamentária. A LDO, então, vamos dizer assim, é a segunda peça orçamental que antecede o orçamento. É uma prévia do orçamento, tá? Ditando as diretrizes de como será elaborado o orçamento. Verifica-se neste projeto um total de 43 programas de governo e 215 ações, das quais compõem o Plano Plurianual de 2018 e 2021.
Essa análise aqui, ela foi feita cuidadosamente para verificar nos anexos da LDO se todos os programas e se todas as ações previstas no projeto, se elas estão exatamente alocadas no PPA. Então, no PPA são 44 programas de governo, na LDO foram colocados 43. Então, os 43 programas estão de acordo com o PPA, estão lá, foram todos assim compatibilizados. O projeto de lei da LDO estima para o próximo ano uma receita orçamentária consolidada de 264 milhões, o que representa um crescimento de 0,78%, em relação ao orçamento aprovado para 2020, e um crescimento de 13,26% em relação ao valor arrecadado no ano de 2019. Conforme o Poder Executivo, a estimativa baseia-se no valor orçado para 2020, no comportamento da arrecadação em 2019 e na projeção para 2021, de um cenário macroeconômico no qual se espera um crescimento do Produto Interno Bruto, que é o PIB, de 1,5% e um índice médio de inflação, que é o IPCA, o IBGE e Banco Central do Banco Brasil, onde foram extraídos o valor de 3,5%. Verifica-se ainda neste projeto que o percentual destinado para a reserva de contingência não é suficiente o bastante para custear as destinações elencadas no inciso 1 e 2 do parágrafo único do artigo 16, que trata do atendimento das emendas impositivas e passivos contingentes, riscos e eventos fiscais. Portanto, cabe aos nobres vereadores revisão do percentual pretendido para a reserva. Esta questão aí é que no parágrafo único do artigo 16, o projeto faz menção à reserva de contingência no percentual de 1%. E quando ele trata das emendas impositivas e da destinação dos passivos contingentes, ele é 1,2%, né? 1,2% para as emendas impositivas e 0,8% para os passivos contingentes. Ou seja, é 2% que é constitucional, que tem que reservar para as emendas, e ele faz coloca como fonte de recurso a reserva de contingência. Só que a reserva de contingência, ela consta apenas 1%. Então, a orientação é que revejam esse índice para aumentar a reserva para que ela comporte as emendas impositivas e os riscos fiscais. Diante de todo o exposto, o presente projeto de lei atende às exigências legais e constitucionais, atentando à necessidade de alteração apenas no que tange a reserva de contingência de que trata o artigo 16 deste projeto de lei, e autorização do Legislativo, através de em lei específica, para se efetivar transferências para entidade privada ou pessoas, conforme preceitua o artigo 26 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. E concernente aos anexos constantes do projeto de lei, entendo que os mesmos atendem às exigências da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Essa análise contábil, ela foi uma análise do projeto, do escopo do projeto em si. A divisão orçamentária também, ela fez uma análise sucinta de todos os anexos constantes do projeto de lei. E só fazendo menção também do percentual de suplementação para o exercício 2021, o percentual que está no projeto foi 12%. E que o Tribunal de Contas, né, até faz menção a esse percentual, que os municípios não ultrapassem o percentual de 30%. Então, foi um percentual bastante razoável
que foi colocado no projeto 030. É só para esclarecer aqui, com relação ao parágrafo 1 do artigo 16. Você chegou a entrar em contato lá com a questão da reserva de contingência de 1,2? Sim. Quando eu detectei esse percentual no projeto, eu entrei em contato com o Poder Executivo, né, evidenciando o que estava em desacordo, né, com relação às emendas impositivas. Aí, a contadoria da Prefeitura né, me sugeriu que apontasse no meu parecer e para os novos vereadores fazerem a emenda para alterar. Então, 1,2 e 0,8, o que equivale a 2%, que seria o ideal para suportar os passivos contingentes, né, e as emendas impositivas, que é uma exigência, né, para que se componha na lei de diretrizes. Diante do exposto, eu passo a palavra ao relator, vereador Cabral. Essa emenda pode ser a Câmara mesmo fazer? Eu tenho que... Pode? É só o percentual, isso aí incorpora mesmo na legalidade. Pois é, mas aí Conversei. A emenda seria a reserva de contingência, ela conter um percentual de 2% para suportar 1,2% das emendas impositivas e 0,8% de possíveis, né, riscos passivos. eu acho que nem Ô, relator, eu não vejo o vício de fazer a emenda, pode fazer em nome de todos que estão participando da reunião, né? Eu peço à secretaria para fazer nesses termos, né? A gente conversa lá, faz nesses termos, porque isso vai ter que ser corrigido mesmo. mas eu acho que nem precisa, porque essas emendas positivas, pelo menos as minhas, eu não vejo. Por exemplo, o Jardim só colocou uma emenda positiva, fazer aquela passarela lá, o elevado. Eu acho que nem o do senhor fizeram até hoje, fizeram? Fez não, Zé? Não, então é o seguinte. Não, mas... Positivas, nós vamos apresentar na LOA, no segundo semestre. Então, eu estou cobrando até o nome positivo que o Executivo não fez para a gente até hoje. Você falou que o PPA 44 passa, né? E o LDO 43 ações. E a LDO 43 programas que está em conformidade, e a outra 43. Tem uma que não está, por que será? Qual que seria? É porque o PPA ele é um programa para longo prazo, né? São 4 anos. O governo, assim, no primeiro ano, né, do mandato, ele elabora o PPA para 4 anos. Então, ele define N programas. No nosso caso aqui, o Executivo, ele programou a execução de 44 programas de governo. Mas desses 44, ele pode executar 50% deles no primeiro ano, deixar outros programas para executar no segundo, no terceiro, ou até mesmo no quarto. No quarto não, desculpa, porque no quarto já estende para outro mandato. Nesse caso, para 2021, o governo, né, o Poder Executivo, ele, dos 44 do PPA, dos 44 programas do PPA, ele elencou 43 para ser executado em 2021. Então, esses 43, eles estão já programados no PPA, já estão de acordo. Qual que não está? É o programa 2603, Nova Serrana Iluminada. Esse programa, ele está previsto no PPA, mas o Poder Executivo não elencou ele, não contemplou ele na LDO. Isso é uma opção do governo mesmo, ele define quais programas ele vai priorizar em cada ano. Dentro das ressalvas aí, eu sou favorável com as emendas. Vereador Zé Faquinha. Boa tarde a todos, eu também sou favorável da minha tramitação. Vereadora Terezinha Cielo do Carmo. Uma boa tarde a todos.
Diante do que a Adriane expôs aqui nessa tarde, nós vamos fazer então essa emenda, porque o nosso analista, doutor Lenine, ele colocou que, ante o exposto, conclui que o projeto de lei 030 atende aos requisitos formais previstos no artigo 165, parágrafo 2º, da Constituição Federal e no artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. E ele pede que acompanhemos ao parecer contábil, que diz que, diante de todo o exposto, o presente projeto de lei atende às exigências legais e constitucionais, atentando à necessidade de alteração apenas no que tange à reserva de contingência, que trata do artigo 16 desse projeto de lei, autorização do Legislativo através de lei específica para se efetivar transferências para entidades privadas ou pessoas, conforme preceitua o artigo 26 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. E concernente aos anexos constantes do projeto de lei, atende que os mesmos atendem às exigências da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Então, diante dos pareceres, com essa alteração, com essa emenda que vai ser colocada, eu sou a favor. Vereador Zé Alberto. Uma boa tarde a todos. Como já foi falado aí, a gente fica aqui perguntando, já encaminhei ofício a respeito dessas emendas impositivas. Cada um vereador destinou 50 mil para a Polícia Militar, nós destinamos também para comprar uma UTI e até agora não tem resultado. Mas, como foi explicado, esse projeto que eu sou favorável. Vereador Chiquinho do Planalto. Sou favorável. Vereador Dóia Ceará. Favorável. Vereador Sandro Moretti. Boa tarde a todos. Favorável. Pela ordem, senhor presidente. Eu até gostaria que, se a Adriane pudesse falar, porque falou aí das emendas impositivas. Então, com certeza, algum vereador vai ter dúvida. E eu gostaria que você explicasse se tem a relação com as emendas impositivas, que são as nossas, porque a minha, por exemplo, não foi também realizada. Eu também destinei, para a polícia, e também pedi uma UTI neonatal junto com o pastor Giovanni. Então, eu gostaria que você falasse para a gente um pouco sobre as emendas impositivas, para ver se esse percentual que está sendo colocado aqui, se tem a ver com as emendas impositivas que nós fizemos, ao longo desse nosso mandato. Porque eu sei que essa aí é para o próximo ano, Mas eu gostaria de saber se esse percentual tem a ver com as nossas emendas impositivas. Olha, a previsão das emendas impositivas, ela é uma questão legal, ela tem que estar prevista na LDO. Então, todo ano, no escopo do projeto da LDO, tem que estar disposto lá 1,2 para as emendas impositivas. Como o nome bem é esclarecedor, impositiva, na elaboração do orçamento, cada vereador elabora suas emendas. No exercício da execução, cabe ao vereador cobrar do Poder Executivo a execução dessas emendas. Então, a relação dessas emendas até foram publicadas, estão na LOA de 2020, que foi aprovada em dezembro de 2019, e nós já estamos na metade do ano. Então, se suas emendas não foram executadas, providencie esclarecimentos do Poder Executivo. Mas essa questão da previsão, ela tem que ser feita a cada LDO. Todo ano vocês vão deparar com esse artigo de que trata. Porque para fazer essas emendas na LOA, tem que haver previsão na LDO. Embora ela seja apenas elaborada, a emenda mesmo elaborada no orçamento, a previsão da elaboração, ela tem que estar prevista na LDO. Porque antes as nossas reuniões eram feitas separadamente na presidência, com os antigos presidentes, e sempre era falado sobre esse percentual, que ele consta
para que se realize as emendas impositivas. Porque, pelo que nós estamos aqui sabendo, de vereador nenhum foi realizado. Então, eu acredito que esse percentual, ele tem que estar ali, em uma pasta, ele tem que estar, porque ele foi destinado para as emendas impositivas de todos os vereadores. Sim, em 2019, né, na lei que foi aprovada da LOA para 2020, este percentual foi aprovado de 1,2 e o recurso, com certeza, ele está lá na pasta. E, se salvo engano, também na pasta de reserva de contingência. O valor está lá, né, previsto para a execução dessas emendas. E tem que ser realizado até dia 31 de dezembro de 2020. Isso é uma previsão anual, né? Então, está previsto para 2020. Então, cabe ao vereador cobrar. Tá bom, obrigada. Então, diante da proposta de uma emenda para o projeto e deliberado pela maioria dos vereadores, o projeto 030 com a emenda. Isso. Então, nós vamos ao projeto 037, com a palavra a doutora Márcia. Passando a análise do projeto de lei 037/2020, que dispõe sobre a política municipal de reciclagem, as normas para manutenção e armazenamento de materiais, a fiscalização de pontos estratégicos de combate aos aéreos egípcios e da outras providências, de autoria do professor vereador William Carlos Ferreira Barcelos. Artigo 1º. O município incentivará a implantação de cooperativas ou associações de reciclagem na área visando agregar valores, gerar empregos e renda. Parágrafo único. O município poderá estabelecer um programa específico para coleta em todas as escolas de ensino fundamental, médio e educação de jovens e adultos do município. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios com entidades da sociedade civil, visando a execução desta lei, especificamente no que tange à aquisição e implantação de lixeiras identificadas em equipamentos e espaços públicos. Artigo 3º. Fica proibido manter ou armazenar materiais recicláveis nos termos desta lei, em locais não autorizados pelo Poder Público Municipal e pelos órgãos de controle ambiental. Parágrafo único. As pessoas físicas ou jurídicas que agirem em desconformidades com o caput estarão sujeitas às sanções previstas na legislação tributária e ambiental do município. Artigo 4º. A autorização para manter e armazenar materiais recicláveis está condicionada à existência de depósito coberto como meio de prevenção à proliferação de larvas do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. Parágrafo único. O acondicionamento de materiais recicláveis em áreas descobertas ensejará a suspensão imediata das atividades ou a sua manutenção mediante assinatura de TAC, termo de ajustamento de conduta administrativo, com penalidades previstas em caso de não adequação dentro do prazo ajustado. Artigo 5º. Os locais destinados à armazenagem de materiais recicláveis deverão ser considerados pontos estratégicos, PE, no combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti. Parágrafo único. Os proprietários ou responsáveis por estabelecimentos desta natureza deverão possibilitar a fiscalização periódica dos agentes de saúde e da vigilância epidemiológica. Artigo 6º. As disposições complementares ou necessárias à aplicação desta lei observarão um regulamento próprio a ser editado por meio de decreto do Poder Executivo. Artigo 7º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Nova Serrana, 25 de maio de 2020. Professor Willy Carlos Ferreira Barcelos. Presidente, pela ordem, eu gostaria de saber se o autor do projeto gostaria de falar sobre o projeto. Posso passar a palavra para ele? Sim. Obrigado, presidente. Obrigado, doutora. Esse projeto, caros colegas, ele surgiu de uma série de reclamações de moradores de Nova Serrana relacionado a pontos descobertos para o armazenamento de recicláveis. Todos sabem que é uma atividade econômica. Todos sabem que as pessoas que guardam esse tipo de material visam lucro. E, na maioria das vezes, quando as reclamações chegavam ao pessoal da vigilância epidemiológica, a resposta que nós tínhamos, e esse projeto foi discutido inclusive com o pessoal da vigilância, é que não havia uma política municipal relacionada à reciclagem. Os pontos-chave desse projeto, eles são, sobretudo, aqueles que determinam que o local onde haverá o armazenamento deve ser coberto. Porque imagina o local descoberto, e não adianta a gente tentar resolver o problema da dengue com latas vazias, com caixotes, com recipientes, seja de alumínio, seja de plástico ou de qualquer outro material. Outro ponto é franquear a entrada dos fiscais. Muitas das vezes eles são impedidos de entrar no local. Então o projeto ele visa obrigar, permitir a entrada de fiscais nos locais para atestar. Esses locais eles serão mapeados, e eles já vêm sendo mapeados, mas não existe uma definição na lei, a gente busca essa definição como ponto estratégico. O que é um ponto estratégico? É um ponto, nós temos, doutor, uma série de pontos que são pontos-chave para o combate à dengue, são locais onde existe o risco. Esses locais, eles acabam estando inseridos, que são os materiais recicláveis. Pneus, por exemplo, também são locais, ponto estratégico. Ponto estratégico você faz visita periódica e vê as condições. Então aqui a gente trata de local de ponto estratégico, a gente trata de franquear a entrada, permitir a entrada de fiscais de maneira periódica, a necessidade de dispor esse material em local coberto, e mais do que isso, existe aqui a possibilidade de suspensão imediata ou seja, nós não estamos querendo fechar as portas de ninguém, nós não estamos querendo impedir que ninguém trabalhe, ou você fazer um termo de ajustamento de conduta, um TAC administrativo, no qual o proprietário fala o seguinte: eu preciso de 6 meses para me poder readequar esse espaço. Nós tivemos um caso de sucesso no bairro São Geraldo, onde o morador reclamou. Nós passamos a reclamação para a vigilância foi até o local, já era um local ponto estratégico, e numa conversa com o proprietário falou o seguinte: meu local não é coberto porque ninguém nunca cobrou, mas já que existe essa reclamação dos vizinhos, eu preciso de um tempo para me mudar para um local coberto ou para mim poder fazer uma reforma. E ele já organizou o local conforme a vigilância pediu no primeiro momento. A vigilância está indo periodicamente verificar se mantém essas condições, e ele já comprou o material e pediu um prazo para poder realizar a reforma, a edificação, já se comprometendo a não deixar mais material que possa acumular água de modo descoberto. É um caso de sucesso porque era uma pessoa de fácil acesso, uma pessoa de consciência e que quis resolver o problema, com diálogo. Agora, vai existir casos em que as sanções deverão ser aplicadas, né? Nós sabemos que o próprio Santos já teve um problema semelhante. É uma situação que a gente precisa mudar a lei para que, amanhã depois, o próprio Poder Executivo possa criar as sanções. No final do projeto, diz que
essa lei observará regulamento próprio a ser editado por meio de decreto do Poder Executivo. Então, nós vamos dar a liberdade ao Poder Executivo de mais adiante poder estipular as regras. Mas, mais do que essa questão fiscalizatória, o projeto traz do incentivo à implantação de cooperativa e associação de reciclagem como uma política pública, traz a possibilidade da gente fazer programas com escolas para poder coletar material reciclável, fazer convênio com entidades da sociedade civil para implantação de lixeiras, tal qual o próprio vereador Jadir no passado já tentou criar um projeto nesse sentido. E aqui é mais uma porta aberta, é mais uma possibilidade. Então, nesse aspecto, é um projeto interessante que nasceu do discurso e do debate com o setor de vigilância epidemiológica. Agora, em relação ao parágrafo único, apesar do parecer jurídico ser favorável, eles fazem aí uma recomendação para se retirar a expressão tributária no parágrafo único do artigo 3º. Eu até recomendo aos senhores, a quem caberá a proposta de emenda, no final, onde fala previstas na legislação, já matar com legislação municipal. Aí já não interessa se é tributária, se é ambiental ou se é de outro nível. Apenas a emenda, que foi recomendada pelo jurídico, de ser previstas na legislação ou somente na legislação. Aí pode ser na municipal, na estadual, na federal. Aí fica a critério dos senhores. Muito obrigado. Na ordem, presidente. O professor já antecipou aí, o parecer jurídico é favorável à tramitação, tendo em vista que entende que atende os requisitos de competência, iniciativa do projeto, não contém vício. A única recomendação abordada foi essa questão do parágrafo único do artigo 3º com relação à previsão de sanções na legislação tributária e ambiental do município, passa a constar só legislação municipal, as sanções previstas na legislação municipal. E, dessa forma, somos favoráveis à tramitação do projeto. Devolvo para o senhor. Diante do exposto do autor do projeto e da procuradora da Câmara, eu passo a palavra ao vereador relator Cabral. Boa tarde a todos. Acho que é um projeto com suma importância. Esse índice de dengue aí a gente vê o perigo que é. Só que esse artigo 3º também, doutora Márcia, esse artigo 3º, eu não estou concordando com ele, não. Eu gostaria que fosse suprimido, se tivesse como. Fica proibido manter ou armazenar materiais recicláveis nos termos dessa lei, em locais não autorizados pelo poder público e pelos órgãos de controle ambiental. Por quê? Vamos colocar assim, pessoas que mexem com reciclagem, que começam catando uma latinha, outra aqui, que começa no fundo da casa. Eu conheço vários, acho que todos conhecem. Que hoje aqui a gente recicla PVC, terco, vinho. Isso tudo também é material reciclagem. Não está discriminado o que é. Se fosse que assim, pneus ou latinhas, essas coisas que acumulam mais água. Que aí o que acontece? O poder público começa a falar, não, você não pode começar. Você não pode começar pela sua garagem, você não pode começar. Tem umas pessoas que armazenam no carrinho um dia pelo outro para entregar. Então, assim, esse artigo 3º, nós temos que dar uma mudada nele, ou suprimi-lo. A intenção aqui do artigo 3º é justamente prevenir quanto ao cúmulo de proliferação do mosquito da dengue, porque qualquer material armazenado de forma inadequada é um local para se encontrar muito mosquito. A intenção, acredito, é autor do professor William, que deve ter sido, pela justificativa do projeto, foi exatamente isso, evitar a aglomeração do mosquito. Doutora, mas tem materiais, aqui é um lugar típico, assim, é difícil um bairro que não tem 5, 6, catador de materiais não recicláveis. Tem gente que armazena na garagem, é até perigoso se for pegar uma vara do bombeiro. Isso aqui, se eu olhar para a cara da pessoa e falar, eu não gosto de você, vou mandar a gente aqui te notificar que você não pode armazenar esse material aí, não. Que aqui não especifica o material. Por exemplo, Curvim, PVC, TS, são materiais reciclados.
Os mais que são catados. E aqui pode falar assim, não, você não pode acumular esse material aí. Vereador Cabral, só a título de explicação, no último artigo, no penúltimo, fala: as disposições complementares ou necessárias à aplicação dessa lei observarão o regulamento próprio, a ser editado por meio de decreto do Poder Executivo. Cabe ao Poder Executivo estipular as nuances da lei. O legislador ele tem que dar a regra geral. As particularidades são portarias da Secretaria de Saúde, são portarias ligadas à vigilância, são decretos municipais. Aí nós temos que entender qual que é o sentido. O sentido ele é evitar o Aedes aegypti. A gente sabe que um acúmulo, como o senhor disse, de um dia para outro, não vai causar Aedes aegypti. E quando a gente fala em locais não autorizados pelo poder público e pelos órgãos de controle ambiental, significa o seguinte: está certo que a pessoa começou uma atividade, mas ela tem que imaginar em qual grau ela se enquadra. Ela é um microempreendedor individual? Ela pertence a uma associação de reciclagem? Ela é um autônomo que guardou o material e amanhã ela vai até um local de revenda e vai revender? O objetivo da lei é pegar quem vive dessa atividade e ofere lucros com isso. É um depósito. É lógico que a pessoa de pequeno porte, ela que tem um carrinho que guarda na garagem, ninguém vai amolar ela por isso. Exceto que afete a segurança, a saúde pública. Aí também vai do bom senso da fiscalização. Aqui, olha para você ver o que diz o parágrafo único do artigo 4º. Fala: ensejará a suspensão imediata das atividades ou, é alternativo, a sua manutenção, ou seja, a sua continuidade, mediante assinatura de TAC administrativo. Não é o TAC do Ministério Público, não. É um TAC que você celebra com a prefeitura, com penalidades previstas no caso de não adequação. Então, naquele TAC, a pessoa pode se comprometer que vai ficar somente de um dia para outro, que não vai ficar mais do que 3 dias, que aquilo ali... Porque o TAC você vê a gravidade, né, doutora, da conduta. É lógico que o Poder Executivo não vai utilizar dessa ferramenta para sair perseguindo aí pequenos negócios. Mas aqueles que muitas vezes se escondem atrás da informalidade para manter grandes negócios. Grandes negócios. Se a gente for analisar, o sujeito lá no bairro São Geraldo, ele se adequou, ele não se adequou ou está buscando adequar porque a atividade não é lucrativa, não. Ele está se adequando porque a atividade é lucrativa. Né? Nós temos que nos atentar à legislação. Nós temos que nos atentar à lei. Nós tivemos recentemente um episódio de um incêndio numa empresa. Nós sabemos que a empresa não estava adequada à lei e vai pagar seriamente por isso, podem ter certeza. Nós estamos protegendo até mesmo essas pessoas que amanhã ou depois, não tomando as medidas necessárias, causando um dano grande à sociedade, pode também pagar na mesma moeda. Nós temos que imaginar que nós estamos numa casa de leis e nós temos que preservar a ordem jurídica, as leis. Nem toda hora é interessante a gente colocar debaixo do braço a pessoa e falar assim: não, eu estou com dó desse aqui, tadinho, vamos deixar ele à margem da lei. Ou nós seguimos a lei para garantir o bem social, ou senão nós começamos a escolher aonde a lei vai aplicar e aonde a lei não vai ser aplicada. Hoje a discussão é em torno do Aedes aegypti, desse mal que muitas vezes as pessoas colocam como está matando mais do que o coronavírus. Então, esse é o objetivo da lei. Não, professor, eu entendi muito bem, até por conforto, comodidade, um lugar que tem, né, cobertura, é mais seguro e tudo. O que o senhor falou aí que eu preocupo: perseguição. O dia da manhã eu posso transformar essa lei para perseguir uma pessoa que eu acho que não me apoia. Somente o vereador, tem algumas pessoas que falam assim: você não me apoiou? Ou o executivo? Deixa quieto.
É essa que é a preocupação. Telha de entendeu? amianto é a coisa mais barata que tem. Então é o Hoje em dia seguinte, você coloca lei telha. tem demais, isso aqui não vai ser cumprido, não. Isso aí pode ser votado 1.000, 2.000, só que a gente preocupa, tem a empatia da população. E aqui você pode ver que o mais que tem é catadores. O nobre colega vereador, autor do projeto, William Carlos Barcelos, esse projeto é ótimo, mas ele tem, para mim, um agravo que não tem como rever ou fazer que funcione, pelo menos, assim, a meu ver, não tem como fazer ele funcionar. Primeira questão é a seguinte: eu sabia apenas de um depósito, que é lá no bairro Santo Expedito, que é coberto, que tem toda a documentação legal, que ele pega os resíduos das indústrias, que eu sei de um só. Agora, você disse de outro no São Geraldo que se dispôs. Então, o que acontece é o seguinte: essas pessoas, mesmo, não é fundo de quintal, como diz, tem pessoas até bem maior do que fundo de quintal, ele acaba sendo um acumulador, ele tem uma estima pelo lixo que ele acumulou, infelizmente. E olha que nós estamos, Nova Serrana cortada por uma BR, que acredito que, no mínimo, por dia deve passar um caminhão que carregue ou que transporte esses resíduos. Então, falta de condicionamento para ser extraído, tirado desses locais, não tem. Então, o que eu vejo que nesse projeto precisa seria, ao invés de obrigar ter um local coberto, mas obrigar que a cada 15 dias aquele produto, metal, ele seja extinto, ele seja retirado, ele seja vendido. O papel também da mesma forma, porque a cobertura, por mais como você disse que a telha é barato, mas a estrutura é cara. A estrutura ninguém tem. Você vai ver, por exemplo, lá no São Geraldo, conforme aconteceu com o nosso amigo, em outros aí, eles acumulam em passeio, eles acumulam em lote de outros, eles acumulam em cima do telhado, eles acumulam onde é que tem uma brecha, eles vão juntando coisa, e acaba tendo um apego com aquilo ali, que causa problema. Mas se tiver uma lei obrigando que a cada 15 dias ele limpe aquele local, porque tem sim, é fácil, o contato de empresas que buscam esses materiais. Então, assim, até eu estou quebrando o protocolo, que pelo regimento interno, eu teria que passar a primeira palavra aos nobres colegas, e eu ser, como presidente, o último a falar, né? Mas eu queria só trazer à luz essa questão, porque se o vereador achar que pode, que deve, ou que é interessante tentar rever essa colocação, ou então colocar um parágrafo colocando essa questão de retirada a cada 15 dias dos produtos, sendo obrigado, eu acho que seria interessante a gente rever, porque isso aqui é de interesse grandioso para a cidade, porque a contaminação desses mosquitos, ela está sendo maior do que o bendito coronavírus. Então, isso aqui, ótima iniciativa de Vossa Excelência, mas eu gostaria que o senhor repensasse para a gente tentar botar essa... Presidente, nós tivemos a discussão com até a sociedade no gabinete do vereador Ricardo Tobias há poucos dias, e uma das pautas era justamente a questão da reciclagem. Nós não temos como evoluir para chegar a um patamar de uma cidade como Pará de Minas, que tem uma cooperativa sustentável, fortalecida, Betim, Itaúna, se a gente continuar com a mentalidade de cidade pequena. Quando fala assim, não tem como aplicar a regra, né, de obrigar a cobrir. A pergunta que eu faço é o seguinte: tem como a gente fiscalizar se eles estão trocando aquele lixo de 15 em 15 dias? A vigilância sanitária tem essa possibilidade? Não tem. Quando a gente diz fica proibido manter ou armazenar materiais recicláveis nos termos desta lei em locais não autorizados pelo poder público municipal, então
poder público municipal pode autorizar em determinados locais, dentro de algumas regras. Nós estamos falando que fica proibido manter e armazenar materiais recicláveis em locais não autorizados pelo poder público municipal e pelos órgãos de controle ambiental. A atividade de pequeno impacto, ninguém vai se preocupar com ela. Entendeu? Existe uma série de possibilidades aqui, inclusive parceria para firmar convênios. Olha para vocês verem, eu desafio vocês a irem ali no bairro Frei Paulo. O Sandro Moretti tem uma ligação lá próxima com o bairro. O Walter Faquinha parece que tem também uma ligação lá, não tem? Não sei se outro vereador ainda tem uma ligação, mas com o bairro Frei Paulo, eu moro próximo, inclusive. Lá, todo dia eu passo próximo de um galpão, onde eu já recebi até denúncia de que a prefeitura paga o aluguel e ele é subutilizado. E para que ele serve? Para atender reciclagem. Então, imagina, nós temos local coberto. Começa a forçar as pessoas a ter local coberto. Quem sabe elas não fazem consórcio para poder alugar galpões. Essas pessoas, eu digo, elas estão ganhando dinheiro. Estão ganhando dinheiro. Elas estão trabalhando, é uma atividade econômica. É uma atividade econômica onde um ganha e a sociedade como um todo perde. Porque a saúde pública, não tem jeito, a lei do lote sujo falava na época também que não tinha como cercar. Ela começou a surtir efeito quantos anos depois? 10 anos depois. Quem sabe a legislação que nós estamos votando hoje, ela vai surtir efeito daqui 10 anos, né? Então eu acho que nós não podemos, muitas vezes, nos preocupar se vai dar certo ou não vai dar certo. Nós temos que pensar o seguinte, existe uma lei, nós temos que cobrar para ver ela aplicada. Essa questão do lixo é uma questão que Nova Serrana é uma cidade muito feia, vamos dizer assim. Ela é muito feia. Isso aí é fato. Por mais que você tente embelezar a cidade, os lotes sujos permanecem, os entulhos também permanecem. Professor, eu concordo com o Jardim, porque todos os materiais reciclados têm o prazo dele para reciclar. Se não colocar, a mesma pessoa, se for quem vai fiscalizar, a mesma pessoa que vai lá multar ou fiscalizar, se é adequado, é a mesma pessoa que vai fiscalizar o prazo. Aí o senhor está preocupado perfeitamente com o mosquito da dengue. E rato, barata, aqueles materiais que não saem do local. A pessoa vai colocar tudo de cabeça para baixo, tudo certinho, tudo coberto. E o rato e barato, às vezes são escorpião e tudo. Então tem que ter um prazo mesmo para a pessoa destinar o material. O que o senhor falou está certo. Vereador, eu sou a favor exatamente disso, de não acumular. Tem que ter um prazo para que seja retirado. Se se juntou uma geladeira velha, ela não pode ficar mais que 15 dias naquele lugar. Ele tem que dar um jeito de destinar para ele tem as pessoas, claro, evidentemente, que pega dele. Então, que se em vez de pegar a cada 60 dias, ele vai passar a cada 15 dias. Então, acho que a gente tem que pensar na questão de não acúmulo. Com a palavra, vereador Zé Faquinha. Boa tarde a todos. Eu, lendo o projeto aqui, eu estou olhando. O projeto, igual os colegas já falaram, o autor do projeto já falou. Ô William, então há umas coisas aqui no projeto aqui que eu acho que fica meio dificultoso. Tem gente que junta latinha para comprar arroz, feijão, coloca dentro de casa. Como é que eles vão fazer uma cobertura, cercar um pedaço do terreno deles para estar armazenando esse trem? Eu conheço muita gente aí que junta 2, 3 dias, vai ali e vende, compra um pacote de arroz. Eu acho, sim, o projeto é uma iniciativa boa demais, mas eu estou com a purgazinha aqui, para mim ver o lado dessas pessoas. Como é que elas vão fazer uma cobertura? Igual você falou, a teia é barata, mas você vê, tem pessoas que vendem para comprar o trem de comer dentro de casa que foda. Eu vou analisar direitinho o projeto aqui, se eu passar, amanhã a gente vê, mas... se vocês quiserem olhar, mas quando o senhor fala isso, eu tenho vizinhos que fazem o mesmo. Sabe o que eles fazem? Eles têm uma caixa d'água velha, onde eles jogam todo o reciclável dentro da caixa, fecha a caixa, tampa de plástico. A hora que a caixa enche,
eles vão e vendem, seja para o caminhão, seja para o ponto de reciclagem. O pequeno impacto, ele não vai sofrer impacto dessa lei, não. Até porque nós não temos fiscal para poder fiscalizar todos os pequenos. Essa lei, ela visa, dentro do bom senso do executivo, o sujeito que ganha dinheiro com essa atividade. O cara que mantém um quarteirão, às vezes, de material reciclável, né? Eu entendo que nós não vamos dar conta disso porque você vai estar interferindo na atividade econômica. Imagina você obrigar, por exemplo, um supermercado que ele tem uma mercadoria lá que ele tem 15 dias para poder vender ela. Na verdade, assim, eu acredito que nós temos que, né, ver mais a sociedade. Agora fica a critério dos senhores, né? E nas residências que não tem coleta de lixo, que são piores, atrás da geladeira, nas caixas d'água, esse projeto, na reciclagem, eles afetam muito mosquito da dengue, menos mosquito da dengue do que nas próprias residências. O índice que teve aí, que a mulher falou que é só a Idália, a maior índice foi nas residências. Não foi onde tem catador de lixo, não, de reciclagem, não. Mas uma coisa, coisa, na geladeira, uma coisa não exclui a outra, né? Uma coisa não exclui a outra, né? Porque tem dengue na casa que eu não vou também buscar onde ele tem. Vereador Zé Alberto? Projeto polêmico. Senhor presidente, senhores colegas vereadores, é um projeto aí que a gente vê aí, é complicado votar esse projeto, doutor William. Então, eu ia pedir ao senhor para retirar esse projeto de pauta, para a gente estudar melhor e numa outra oportunidade, eu gostaria de pedir isso para o senhor. Vereadora, presidente, deixa eu ouvir os demais e depois você faz. Porque às vezes a gente pode fazer a retirada. Eu gostaria de fazer a retirada, remarcar ele para a semana que vem, estender o convite à senhora Idália Carneiro para poder fazer a defesa do projeto perante a casa. Mas mesmo assim, vamos deixar que os demais exponham, que depois, quando a Idália tiver, né, conseguir a gente agendar com ela, também vamos todos questioná-la, né, e tentar ver o que a gente pode fazer para melhorar mais ainda. O projeto é interessante, ele é necessário, só que a gente tem que ver as questões que não venham deixar brecha para depois a gente sofrer sanções depois, futuras. Vereador Terezinha. Eu ia pedir realmente isso ao vereador William Barcelos. O projeto tem pontos positivos, mas também tem alguns negativos. Então, quando acontece isso, é melhor sentar com todos os vereadores, analisar, para que o projeto venha e que não prejudique os pequenos. Porque é muito triste quando a gente vota algum projeto e você vai ver aí a fiscalização, as multas, as penalidades, e geralmente quem recebe são só aqueles de pequeno porte. Os grandes têm facilidade, eles vão conseguir fazer tudo com rapidez, mas aqueles que são, né, trabalhadores, igual o vereador Zé Faquinha mesmo disse, eles vão ter dificuldade em fazer tudo o que consta no projeto. Então, você retirando, nós vamos analisar e apresentar para o senhor os pontos negativos e que você possa acrescentar os nossos pedidos e o projeto ficar completo, né, para poder atender a todos que trabalham com reciclagem. Muito obrigada. Vereador Sandro Moretti. Jadir. Jadir, sinceramente eu concordo com ele. Temos que pensar grande, né? 15 dias aí de prazo, você junta 1 trilhão de mosquito da dengue, fora cobra, rato. Convido vocês aí numa casa ali, de um amigo meu, do lado de uma reciclagem, para vocês sentirem na pele o que é morar do lado de uma reciclagem. Estamos falando aqui, porque ninguém aqui mora do lado de reciclagem, é muito fácil. Eu concordo com ele, para mim está tudo certinho, William.
tem um prazo aí para eles legalizarem, não vão ser autuados de imediato, mas esse projeto é de extrema importância para a população, Jardim. Ele tem que ser aprovado. Obrigado. O vereador Dóia Ceará? Se o próprio William já falou, né, que vai tirar e vai convidar aí para estar dando uma olhada, nós analisamos. Eu não vejo projeto ruim, não. Ok, vereador. Chiquinho, quer falar uma prévia ou deixar para depois da Idália? Eu não vejo também que é um projeto ruim, é um projeto bom, que a gente precisa pensar grande, tem que pensar futuro, mas até nessa casa que eu tenho uma indicação, que na associação que está colocando de catadores, que o executivo fazesse uma sessão de uso de um lote para os pequenos pessoas que catador ter o local para eles guardar essa reciclagem deles, ser coberto. Podia estar pensando nisso também. E também, como o Sandro disse ali, realmente é uma situação difícil. Agora, podia no projeto colocar uma emenda, não sei, a gente vai conversar com o professor depois, a respeito tantas toneladas que a pessoa catar por mês, esse é obrigado a ter o local bem adequado para guardar a sua reciclagem. Agora, que é pequeno, nós temos que pensar no pequeno. Aquele que já faz, que ganha, que tem aquilo ali dia a dia, que trabalha, compra dos outros reciclados, ele tem sim que guardar bem guardado. Agora, nós pensar no pequenininho, que aquele pequeno sofre. O que ele vende hoje, o que ele cata hoje, ele vende hoje, já está para comprar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, essas coisas. Né? Então, o que nós temos que preocupar é com esses pequenos. Mas o projeto é muito bom, que nós não podemos pensar hoje, não, pensar futuro. Porque nosso Serrano está crescendo, precisa de acabar com esse tipo de coisa. Então, fica o projeto 037 para a próxima semana, para a gente contactar para convidar a Idália, a senhora Idália, que trabalha nesse segmento, para que a gente possamos discutir melhor. E o projeto 038, doutora Márcia, com a palavra. Em análise ao projeto de lei 038/2020, que dispõe sobre a divulgação dos gastos do poder público do município em relação à prevenção e ao enfrentamento do novo coronavírus e da outras providências. Artigo 1º. As contratações e compras realizadas pela Prefeitura Municipal de Nova Serrana, tendo como objetivo a prevenção e enfrentamento do coronavírus, deverão estar disponíveis em local de destaque no site eletrônico do município, na rede municipal de computadores. Parágrafo 1º. Caso o município venha a inserir os dados em seu portal de transparências, estes devem ser organizados em local de destaque. Parágrafo 2º. Os valores empenhados, liquidados e pagos, independente de requerimentos, deverão ser informados mensalmente à presidência da Câmara de Nova Serrana, que encaminhará a cópia dos relatórios às comissões permanentes da Casa. Parágrafo 3º. As contratações que se refere o caput realizadas no período anterior à publicação desta lei deverão ser encaminhadas à Câmara de Nova Serrana no prazo de 20 dias. Artigo 2º. A publicação dos dados visa possibilitar aos cidadãos a conferência dos recursos ou valores aplicados durante a pandemia e atende ao princípio da transparência contido no artigo 4º, parágrafo 2º, da Lei Federal 13.979/2020. Artigo 3º. Além das informações previstas no parágrafo 3º do artigo 8º da Lei Federal número 12.527, de 18 de novembro de 2011, a publicação deverá conter o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição. Artigo 4º. As contratações que envolverem fornecedora de bens, serviços e insumos de empresas que estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de participar de licitação ou contratar com o poder público suspenso, deverão incluir seus fundamentos utilizados para a efetivação do contrato. Artigo 5º.
essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal, 25 de maio de 2020. Autor, vereador William Carlos Ferreira Barcelo. Sobre a análise jurídica, nós vamos fazer as seguintes colocações, que quanto à competência e à iniciativa, o projeto não apresenta nenhum vício. Agora, quanto à questão dessa necessidade, o próprio parecer jurídico traz um trecho do Tribunal de Contas que orientou todos os gestores municipais do Estado a divulgarem os gastos em razão do Covid-19 no site do Tribunal de Contas de Minas Gerais, através da orientação Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, ofício circular número 02/presidência/2020, que eu passo a ler o trecho dessa colocação que eu acho importante. Entre aspas, nos termos do parágrafo 4º do artigo 4º da Lei número 13.979/20 e do parágrafo 3º do artigo 8º da Lei de Acesso à Informação, Lei número 12.527/2011, as aquisições de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus deverão ser imediatamente disponibilizadas na rede mundial de computadores e cumprir os seguintes requisitos. Devem ser disponibilizadas em seção especial da página da web governamental ou portal da transparência, ficando acessível a partir da página inicial, mediante banner ou outra solução que lhes dê destaque de fácil identificação para as aquisições e contratações decorrentes do enfrentamento da epidemia de Covid-19, garantindo a padronização de seu conteúdo. Deve atender aos requisitos do parágrafo 3º do artigo 8º da Lei número 12.527/2011, que é a Lei de Acesso à Informação, em especial a autenticidade, integridade e atualidade das informações. Devem constar o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor total, o objeto e o respectivo processo de contratação ou aquisição. Fecha aspas. Tribunal de Contas de Minas Gerais, orientação, ofício circular número 02/2020, está disponível no site do Tribunal de Contas. Então, gente, o projeto 38/2020 atende os requisitos tanto da Constituição Federal quanto da estadual, e com essa legislação infraconstitucional federal e estadual. Do ponto de vista estritamente jurídico, somos favoráveis à tramitação do projeto de lei 038/2020. Passo a palavra aqui ao autor do projeto, para ele manifestar sobre o projeto. Presidente, colegas, esse projeto, ele visa adequar a realidade municipal ao contexto em que foi editada a Lei Federal 13.979/2020. No âmbito federal, tornou-se dispensável a licitação para a aquisição de uma série de bens, serviços, inclusive de engenharia, no momento da pandemia. Não estou falando de Nova Serrana, mas em âmbito nacional, o que se diz é que a pandemia virou um grande negócio para os gestores e que, em muitos lugares, a pandemia nem deve passar, porque ela é muito boa. Mas, junto com a obrigatoriedade, aliás, junto com a liberdade para contratar sem licitação, vem a obrigatoriedade de divulgar os gastos. Esse projeto é para evitar que essa casa seja tomada de requerimentos semana a semana,
como do vereador Zé Alberto, que queria saber das cestas básicas, como de outro, não sei se o Cabral ou se o mesmo Zé Alberto, queria saber das máscaras. E outros que querem saber de testes rápidos, e outros que querem saber dos respiradores. Existe uma orientação do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais aos gestores municipais. Mas aqui o que se pleiteia é uma lei municipal que venha dar aplicabilidade dentro da realidade nossa municipal para o que já é previsto na lei federal. A lei federal 13.979, ela vem dizer que os cidadãos, eles têm o direito de saber como estão sendo aplicados cada centavo relacionado à pandemia. Se vocês olharem aí sites de municípios que têm tratado essa questão com seriedade, vocês vão ver lá, portal da transparência, gastos coronavírus. Você tem todas as notas fiscais, todos os empenhos, tudo que foi gasto, tudo que foi arrecadado. Uma prestação de contas paralela. Dentro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, você ainda tem links que vão lá para o governo do Estado de Minas Gerais e outros locais onde existe lá qual foi o gasto com a pandemia, de onde veio o recurso, com o que se gastou. Então, aqui nós estamos apenas tornando aplicável no âmbito municipal aquilo que o idealizador da Lei 13.979 queria, ou seja, dou liberdade para contratar sem licitação, mas todo cidadão tem que ver o que está sendo gasto, da maneira que está sendo gasto, para que, caso haja abuso, o próprio cidadão possa questionar dentro da lei. Então, na verdade, é um projeto que está totalmente adequado à legislação federal e à legislação estadual. O governo do Estado de Minas Gerais fez aqui, recentemente, mês passado, a Lei 23.641, onde o Poder Executivo, governador do Estado, encaminha mensalmente à Assembleia Legislativa e Tribunal de Contas, por meio eletrônico, essas informações. Ou seja, nós estamos fazendo no âmbito municipal aquilo que o governo do Estado foi obrigado a fazer no âmbito estadual. Muito obrigado a todos. Vereador William Carlos Barcelos, autor do projeto 038, assim como eu quebrei o protocolo de que o presidente, ele é o último a falar no projeto anterior, eu vou quebrar nesse também para fazer um contrapeso que tem o meu voto a favor. Com a palavra, vereador Cabral. Parabéns, presidente. Está ficando bom mesmo. É o seguinte, esse é um projeto que merece os parabéns. Porque tem prefeitura, tem executivo, fez o decreto de calamidade pública, está achando que engenharia, construção civil, tudo está entrando no Covid-19. Aí tem hora que você pede a pessoa um ofício, pede uma indicação lá, não tem, porque está gastando dinheiro tudo Covid-19. Agora, eu gostaria, professor, até se tivesse como, a gente colocou emenda, para divulgar também o que recebe. A receita que vem pelo coronavírus, vão colocar emenda, as comissões, porque estava previsto para 12 milhões vir para a Nova Serrana. Vamos ver se tem como a gente colocar essa emenda, porque da mesma forma, só o gasto, às vezes recebeu, teve receita, cabe, teve receita e não foi divulgado também a receita, só vai pôr as despesas. Então é o seguinte, doutora, tem como a gente colocar a emenda pelas comissões? As receitas, o que foi recebido do governo estadual, municipal. Empenhados aí. É para comprar, uai. A receita, porque estava uma previsão de 12 milhões que ia vir para a Nova Serrana, que nem se sabe, 1 milhão, não veio nada. Presidente, na verdade... Espera aí, professor, só concluir. Então é o seguinte, está falando que foi empenhado e liquidado. Às vezes só mostrou uma face de despesa, mas e a receita? Pode falar. Na verdade, aqueles 12 milhões, eles não são exclusivos para o coronavírus. Eles são para o corona e os efeitos do corona na sociedade. Por exemplo,
nós estamos mantendo aí 50% dos contratos de servidores públicos. Isso é efeito da pandemia. Então, eles vão e retiram desse valor. Na verdade, o valor exclusivo para a pandemia, nós tivemos aí 526 mil, me parece assim, algo próximo disso, e esse foi exclusivo, esse foi destinado a aquisições relacionadas à pandemia. Então, outros valores, aliás, o orçamento como um todo, ele foi flexibilizado. Ou seja, eu posso tirar qualquer coisa do orçamento, dinheiro que nem era de pandemia, e falar assim, não, eu vou aplicar isso aqui no período de calamidade, então eu vou ficar sem fazer o processo licitatório, porque está ligado à pandemia. Então, assim... Mas é bom a gente colocar a receita. Na verdade, assim, eu acredito que o Eduardo ele consegue fazer uma emenda a pedido de vocês, para que haja um campo específico no qual os valores exclusivamente destinados por meio de repasse federal, estadual, sejam destacados. Mas sempre o que eu vou falar com você é o seguinte, sempre o gasto vai ser maior do que o que veio para a pandemia. Porque nós estamos gastando mais do que o que veio destinado exclusivamente. Não vai ser uma conta que vai fechar. Só... O parágrafo 2º do artigo 1º, ele já faz a previsão que os valores empenhados, liquidados e pagos, então você já vai ter acesso a todos os valores empenhados, liquidados e pagos, independente de requerimento, deverão ser informados. Não, então, valor, aí é o gasto. É valor empenhado que eu vou comprar, ué. Fazer a emenda para que seja demonstrado que veio de receita especificamente para esse fim. No entanto, não quer dizer que vai ser gasto somente esse valor. Isso. Seria uma questão de um parágrafo, Eduardo, ao artigo 1º, proposto pelo vereador Cabral, de que a totalidade dos recursos destinados ao município de Nova Serrana de modo exclusivo ao enfrentamento do coronavírus devem ser destacados. Só para tornar clara a situação. Mas sempre vai gastar mais do que o que veio exclusivamente para a pandemia. Até porque o recurso da saúde, a gente sabe que nos orçamentos passados, gastou-se mais de 30% do orçamento. E o constitucional é 15%. Vereador Zé Faquinha. Parabéns, William, pelo projeto. Eu sou a favor do projeto, toda hora, e da emenda também. Obrigado. Vereador Terezinha. Como nós participamos das nossas reuniões de enfrentamento ao Covid-19, vários vereadores faziam questionamento para saber os valores que estão sendo gastos. Eu acho muito importante, tanto o projeto como a emenda, porque com a emenda você vai saber o valor que está sendo destinado e, lógico, que vai vir não vai dar para sanar todas as despesas, mas pelo menos os vereadores vão estar aptos a apresentar tudo aquilo que está sendo gasto nessa pandemia. Sou a favor. Vereador Zé Alberto. Boa tarde. Quero dar os parabéns. Eu também já estava estudando várias cidades já estão fazendo esse projeto. Isso é importante fazer. Quero te dar os parabéns. Se você não tiver sentado, eu entrar com esse projeto. É um projeto importantíssimo. Porque, como o William mesmo já falou, foi vários pedidos que eu já fiz aqui de explicações da cesta básica, das máscaras e várias coisas que, inclusive, semana passada eu pedi esclarecimento a respeito de nossas emendas impositivas e a alegação é que que não estava fazendo essas emendas impositivas devido à pandemia. Então, assim, é importante esse projeto. Então, eu sou favorável ao projeto e também à emenda. Vereador Sandro Moretti. Pois é, Jorge. Existe a lei 3.979, de fevereiro de 2020, onde no seu artigo 4º, parágrafo 2, fala que já tem que ser publicado no site as despesas, Se a gente entrar aí no site da prefeitura,
já está tudo lá colocado no site da prefeitura, as despesas, entendeu? Já está lá dentro do site. Eu realmente não vejo sentido nesse momento de votar no projeto, onde já existe dentro do site da prefeitura e também pela lei federal e aprovada pelos deputados. É logicamente que a ideia é boa, mas já existe. Então não faz sentido. É isso aí. Eu sou favorável à liberação dele para amanhã. Vereador Chiquinho. Sou favorável ao projeto, sim. Projeto 038, apreciado por menos um. Deliberado por menos um, né? Então, o projeto 038 passa... Jardim, eu delibero, viu? Deliberar. Não, delibero. Tá, só a questão da volta. Então, deliberado por unanimidade. Ok, por unanimidade. Então, não havendo outro assunto a se tratar, declaro encerrada essa reunião.